Vamos aqui à pauta. Senhoras deputadas, senhores deputados, muito bom dia. A quórum regimental. Damos início, então, à reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia das seguintes atas. Ata da 6ª reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Também receberam a ata da 20ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Ainda a ata da 7ª reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura, realizada no plenário do deputado Osni Regi e por videoconferência. Ainda temos a 4ª sessão, ata da audiência pública da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para apresentação do relatório de gestão fiscal do 2º quadrimestre de 2022 do Estado de Santa Catarina, realizado no dia 30 de novembro, às 9h30, neste plenário. Coloco em discussão ambas as atas, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos à pauta. Senhores deputados, senhoras deputadas, relatório e voto ao projeto de lei de número 0016.9/2019, que foi apensado ao 0260.8/2019, o 0323.6/2019 e 0379.0/2019, com tramitação conjunta, com a concordância de todos os seus autores. O 016 da autoria do deputado Milton Lobos. O 0260.8/2019, da autoria do deputado Vicente Caro Preso. O 0323.6/2019, da autoria do deputado Altair Silva. E o 0379.0/2019, do deputado Márcio Machado. Ex-deputado Altair. Senhores deputados, houve tramitação conjunta desses projetos e foi feita, então, uma emenda substitutiva global, que ora apresento na condição de relator da matéria. E o meu voto é pela aprovação dos presentes projetos de lei na forma da emenda substitutiva global elaborada pelos autores dos projetos citados por mim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontra aprovado. E dá o PPA. Solicita deputado Bruno. Voto contrário, deputado Bruno, no projeto anterior. Senhores deputados, relatório e voto conclusivo ao projeto de lei 0313.4/2022, de origem governamental, que altera a programação físico-financeira do Plano Plurianual para o quadriênio 2020 e 2023, aprovado pela Lei 17.874, de 26/12/2019. Na semana, eu havia apresentado o relatório preliminar, foi dado como lido, e não houve qualquer manifestação por parte dos senhores deputados e senhoras deputadas quanto à tramitação final do projeto de lei, o 0313.4/2022. Coloco, então, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontra aprovado. Senhores deputados, temos agora o parecer conclusivo ao projeto de lei 0314.5/2022,
que é o da LOA, Lei Orçamentária Anual. Cumprido o calendário, entendeu Sua Excelência, senhor presidente desta Casa, por sugestão da mesa, que nós postergássemos a aprovação final nesta comissão, tendo em vista sugestão de aproveitar qualquer emenda oriunda do novo governo. Não houve qualquer solicitação. No entanto, há duas modificações. Uma, eu posso até que... Eu peço à assessoria que encaminhe aos senhores deputados cópia do ofício, o 122. Nós fazemos algumas retificações. Eu submeto à consideração de Vossa Excelência para devidas retificações, as quais seguem. A. Foram acrescentados os anexos da referida emenda parlamentar número 60, deputado Milton Alves, referente ao artigo 16, emenda 2034 da bancada do Oeste, tendo objetivo a emenda visa a aquisição de equipamento de simulação de estruturas basilares que oportunizam o uso de espaço construído para o ciclo de aprendizado para a corporação que passa a ser realizada. Na verdade, é Corpo Bombeiro, 5,5 milhões de reais. Também emenda deputado Moacir Sopelsa, presidente da Casa, que foi a última, ao PPA e à LOA, para a implantação e pavimentação do trecho da SC 0467, que liga o distrito de Santa Helena à BR 282, em Joaçaba e Jaborá. E também retificações nas dotações deduzidas nas emendas do PPA do deputado Marcos Vieira, de números tais, e essas dotações deduzidas das emendas coletivas do PPA, nos termos também dos números 418, 19, 20 e 22. E retificação da dotação reduzida à emenda 1945 do PPA da deputada Ana Paula, deputada Paulinha. Então, senhor deputado, essa é a retificação final feita no parecer conclusivo. Coloco em discussão, então, o parecer conclusivo do projeto de lei 0314.5/2022, que é pela aprovação da matéria conforme as retificações feitas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado Sargento Lima, que deseja falar? Não entendi. Usa o microfone, por gentileza. Não, não deseja, pois não. Senhores deputados, temos ainda o relatório e voto ao projeto de lei 0363.3/2022, que fixa o subsídio do governador, do vice-governador e do secretário de Estado em conformidade com o disposto nos artigos 28, parágrafo 2º da Constituição Federal e 39, inciso 15º da Constituição do Estado. A origem deste projeto de lei é da Comissão de Finanças e Tributação e foi aprovado por unanimidade pelos senhores deputados, razão pela qual foi elaborada a minuta do projeto de lei, forido no expediente, retorna para esta Casa e o voto é pela aprovação da matéria, no entanto, rejeitando a emenda aditiva apresentada às folhas 5 por parte do deputado Gessé Lopes. Que emenda é esta? A emenda do deputado Gessé Lopes, que vou ler a Vossas Excelências, diz o seguinte: acrescento o parágrafo único ao artigo 1º do presente projeto de lei. É vedada a participação remunerada de secretário de Estado em conselho fiscal e ou administrativo de empresa pública ou privada, independentemente de sua área de atuação e de existência de prévio acordo para o exercício de tais funções. O motivo da rejeição da emenda é porque essa emenda ela é extemporânea nesse projeto de lei. Esse projeto de lei, a lei determina, tem que ser específico para a fixação do subsídio de governador, vice-governador e secretário de Estado. Essa emenda, se tiver que ser acostada, deverá ser numa emenda de um projeto de reforma administrativa, não, evidentemente, nesse projeto, razão pela qual não vou entrar no mérito, se é pertinente ou não, mas entro aqui só na questão legal. Então, o meu voto é pela aprovação da matéria, rejeitando a emenda do deputado Gessé Lopes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado por maioria, o voto contrário, deputado Bruno. Os valores do projeto de lei, Vossa Excelência já tomaram conhecimento. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência com a palavra. Presidente,
o 422.8/2019, de autoria do deputado Jair Mioto, eu vou pedir a retirada de pauta desse projeto. Não. A devolução de vista sem manifestação. E o 447, a pedir a retirada de pauta dele. Senhores deputados, projeto de lei 0422.8/2019, em que é autor o deputado Jair Mioto. No âmbito interno desta comissão, a relatora foi a deputada Luciane Carminato. Sua Excelência emitiu o seu relatório de voto pela aprovação da matéria com a emenda modificativa. O deputado Sargento Lima solicitou visto, o que foi concedido, e hoje faz a devolução sem manifestação. Coloco, então, em discussão o parecer de voto da deputada Luciane Carminato. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, com cópia, permanece como se encontra aprovado. Vossa Excelência deseja retirar de pauta o 0247, é isso, deputado? O microfone, por gentileza, deputado. Nesse aí, contabilizar o voto contrário do Bruno e do Lima, no 422. Tá? Esse foi feita a devolução. Não, e o 442, Vossa Excelência, voto contrário? Isso. E o deputado Bruno também? Então, o 422 foi aprovado por maioria com os votos contrários do deputado Sargento Lima e do deputado Bruno Souza. E o 447, retirado de pauta. Retira de pauta. Deputada Marlene Fengler, Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, demais colegas. Eu tenho o projeto de lei 0263.0/2022, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, que altera a lei 17.292, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, para dispor sobre a apresentação de carteira de identificação emitida pela Fundação Catarinense de Educação Especial, como documento hábil, comprobatório, para fins de gratuidade da pessoa com deficiência que utilizar qualquer meio de transporte fluvial, lacustre ou marítimo, como balsa, ferryboat, canoa ou similar, de propriedade do Estado, de municípios ou privada, que funcione por concessão e com fiscalização do poder público, que trata o artigo 113 dessa lei, estruturado em 2 artigos. Da análise dos aspectos regimentais atinentes a essa comissão, quais sejam os financeiro e orçamentário, não vislumbro nenhum óbice à regular tramitação dessa matéria. Todavia, reputo importante a apresentação de uma emenda substitutiva global para fins de adequação do texto da proposta às disposições da Lei Complementar 589, de 18 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis e estabelece outras providências. Não havendo óbice de natureza financeira ou orçamentária, considerando superada a análise da questão da juridicidade do projeto de lei na esfera da CCJ, eu voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade da continuidade da regimental tramitação do PL 0263.0/2022, nos termos da anexa emenda substitutiva global. Esse é o meu voto, senhor presidente. É pela aprovação, nos termos da emenda substitutiva global, o parecer da eminente deputada Marlene Fengler ao projeto de lei de número 0263.0/2022, da autoria do deputado Valdir Cobalcini, é em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, com cópia permanece como se encontra aprovado. Deputado Altair Silva, Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, deputado Marcos Vieira. Eu tenho aqui para relatar o projeto de lei número 191.1/2019, que cria o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. A autora, a deputada Ada De Luca. E vamos ao relatório. Segundo a autora, em sua justificação, a presente proposição tem como objetivo combater a violência contra a mulher por meio da criação de unidade orçamentária reservada ao fomento de políticas públicas já existentes e de outras do mesmo escopo que venham a surgir. A contínua proposta em exame restou admitida pela Comissão de Constituição e Justiça do voto. Considerando superada a análise e a juridicidade da matéria no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, sob a égide regimental, quanto aos aspectos financeiros e orçamentários e a compatibilidade ou adequação da peça orçamentária relativos à matéria em escopo. Preliminarmente, observa-se que a matéria sobre a qual se pretende legislar é notadamente de cunho orçamentário, uma vez que a proposição em foco busca instituir o Fundo
de enfrentamento à violência contra as mulheres. Da análise do aspecto regimentais atinente a este colegiado, quais sejam financeiros ou orçamentário, não vislumbro óbice a regular tramitação da matéria. Portanto, voto pela admissibilidade ao projeto de lei 191.1 de 2019, por entendê-lo compatível e adequado ao regramento orçamentário vigente, e pela mesma razão quanto ao mérito, e julgo congruente o interesse público. Então, o voto é pela admissibilidade ao projeto de lei 191.1, que cria o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. O deputado Altair Silva emite seu relatório e voto ao projeto de lei 0191.1/2019, em que é autor a deputada Ada De Luca, que é pela aprovação da matéria em discussão, não havendo quem queira discutir, deputado Sargento Lima, com a palavra. Presidente, teve manifestação contrária da Fazenda, teve manifestação contrária da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, foi desfavorável também quando foi feito o diligenciamento, né? Eu divirjo do voto do relator, tá? Não é assim, né? Não vou entrar no mérito ali dentro, mas no que é da nossa obrigação avaliar nessa comissão aqui, eu vou pedir o voto contrário aos nossos colegas aqui. Tá? É óbvio que a causa ali é nobre, igual eu falei, não vou discutir o mérito de forma nenhuma, mas não é daqui que parte isso, e, em segundo lugar, ali todo mundo se manifestou contrário à criação desse fundo. Tá? Essa é a minha manifestação. Já peço voto contrário para os colegas. Após a manifestação do deputado Sargento Lima, que solicita voto contrário ao presente projeto de lei, continua em discussão o parecer do deputado Altair Silva. Senhor deputado, não havendo quem queira discutir, é em votação. O senhor deputado concorda com o parecer do deputado Altair Silva, permanece como se encontra, aprovado por maioria. O voto contrário, deputado Sargento Lima, deputado Bruno Souza. Agora, relato o projeto de lei número 0214.2 de 2022, de autoria dos deputados Bruno Souza, Milton Robos e Gessé Lopes, que trata sobre a transmissão causa-morte e doações de qualquer bens ou de direito. Esse projeto de lei, ele amplia o prazo, somente amplia o prazo, ele não cria despesa, para o parcelamento do ITCMD em até 60 meses. E, analisando a matéria aqui, analisamos pela admissibilidade da continuidade da tramitação. E, por fim, os autores vieram a esta Comissão de Finanças e Tributação, em que fui designado relator na forma regimental. Portanto, esse projeto de lei é extremamente meritório, porque quando da transmissão dos bens pela causa-morte, muitas vezes os seus herdeiros não têm recursos em caixa disponível para fazer esse pagamento do ITCMD. E o parcelamento é nada mais justo e necessário até para viabilizar muitas situações de sucessão. Por isso, o nosso voto é pela admissibilidade e aprovação do presente projeto de lei. É pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado Altair Silva ao projeto de lei 0214.2/2022, em que é autor o deputado Bruno Souza e outros, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. O senhor deputado concorda, permanece como se encontra, aprovado. Agora, relato o projeto número 0453.4 de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos prestadores de serviço de saúde informar aos consumidores os valores recebidos e prestados aos planos de saúde, e adota outras providências. A autora a deputada Ada De Luca. E o presente projeto foi colocado aqui em apreciação, passou pela Comissão de Constituição e Justiça e a Diretoria de Defesa do PROCON, do Defesa do Consumidor, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, manifestou-se favorável à medida em razão da sua convergência, e a Secretaria de Estado da Saúde, por intermédio do Superintendente de Planejamento de Saúde e da Consultoria, informou
que atua no âmbito das políticas públicas do Sistema Único de Saúde, não sendo de sua competência manifestar no que concerne aos planos privados, e ao voto. Preliminarmente, reitera que o cerne da proposta legislativa é de obrigar os prestadores de serviço de saúde a informar aos usuários do plano de saúde os valores de coparticipação por serviço prestado. Considerando superada a análise da juridicidade da matéria no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, passo ao exame aspecto continente à Comissão de Finanças e Tributação. No que tange o aspecto relacionado a este colegiado, noto que o projeto de lei em pauta cria uma obrigação extracontratual para as empresas que atuam com planos privados de assistência à saúde. Em outros termos, estabelece procedimento a ser adotado na relação de consumo no âmbito privado. Nessa perspectiva, a medida não importa aumento ou diminuição de receita ou de despesa pública, por conseguinte, não afeta a peça orçamentária vigente, dispensando, deste modo, seu exame à luz das normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Todavia, à luz do entendimento da Associação Catarinense de Medicina, colacionado nos autos, os prestadores de serviço não são remunerados ou contratados diretamente pelo beneficiário, mas sim pelas operadoras de planos de saúde. Nesse sentido, ao meu ver, não parece razoável a imposição de controle ou divulgação dos valores ou de percentuais de coparticipação, dirigida especificamente aos prestadores de serviço, uma vez que esse instrumento está estabelecido na relação contratual entre os planos de saúde e os seus usuários, e não entre os prestadores de serviço, razão pela qual julgo que a matéria não deve prosperar. Pelo presente exposto, voto no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação pela admissibilidade ao projeto de lei número 0453.4, 2021. Todavia, no mérito, eu voto pela rejeição da matéria. Senhoras deputadas e senhores deputados, é pela rejeição o parecer do deputado Altair Silva ao projeto de lei 0453.4/2021, de origem da deputada Ada Faraco de Luca. Em discussão. Deputado Sargento Lima, com a palavra. Parabenizar o relator pelo voto. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam com a rejeição, permaneçam como se encontra aprovada a rejeição. Deputada Marlene, Vossa Excelência, com a palavra. Projeto de lei 0039.5, que altera, de autoria do deputado Silvio Drevec, cujo relator é o deputado Júlio Garcia, que me pediu para ler o relatório. Deputada Marlene, dá licença. Vossa Excelência, o relato 0039, é isso? Isso. Isso é o relator, é o deputado Júlio Garcia, que pediu a Vossa Excelência para que procedesse o relatório. Ok, exatamente. Então vamos a ele. Altera a Lei 13.136/2004, que dispõe sobre o imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos ITCMD, com o fim de atualizar monetariamente as faixas de valor da base de cálculo desse imposto. Já vou aqui, presidente, direto ao voto. No que cumpre essa Comissão de Finanças e Tributação, a verificação da compatibilidade financeira e orçamentária da proposição, verifico que a proposição almeja atualizar as faixas de valor em que incide o ITCMD, alcançando a todos os contribuintes, não incorrendo dessa maneira em renúncia de receita tributária, assim definida no caput e no parágrafo 1º do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Nacional 101, de 4 de maio de 2000.
Assim sendo, entendo que a proposição é compatível com as normas orçamentárias vigentes. E quanto ao mérito da norma proposta, percebo que tem o fim de inibir a dupla e excessiva elevação do ITCMD decorrente da inflação, de um lado incidente sobre os próprios valores aumentados pela inflação e de outro pela ascensão à faixa de valor superior com incidência de alíquota percentual maior do imposto. Do exame da emenda substitutiva global apresentada, entendo que aprimora o texto inicialmente apresentado, mantendo-se o intento original, que é o da incidência tributária mais justa nas transmissões e doações do Estado. Dessa forma, pelas mesmas razões anteriormente expostas, entendo que a emenda substitutiva global merece ser acolhida. E, ante o exposto, no âmbito dessa Comissão de Finanças, vota pela admissibilidade da continuidade da tramitação do PL 039.5 na forma da emenda substitutiva global, por entendê-la compatível com as normas orçamentárias e, no mérito, em face do interesse público, pela sua aprovação. É pela aprovação, parecer e voto do deputado Júlio Garcia, relatado pela deputada Marlene Freire, ao projeto de lei 0039.5/2022, que tem origem no gabinete do deputado Silvio Dreve. Em discussão. Presidente. Deputada Luciana Caminati. Eu solicito vista em gabinete. Presidente, gostaria de pedir uma... Presidente. Discussão, presidente. Questão de ordem. Deputado Bruno, só um minutinho, por gentileza, deputado Bruno. Deputado Bruno, com a palavra, por gentileza. Eu gostaria de fazer um apelo à deputada Carminati. Eu posso explicar o projeto em todas as suas dúvidas, se puder ser em mesa, porque o projeto é extremamente benéfico, principalmente para aqueles que ganham menos. O que o projeto está fazendo é uma atualização na tabela que não é feita há mais de 10 anos. Ou seja, hoje em dia, todo mundo, a maior parte das pessoas que hoje recebem uma herança, tem que pagar a alíquota maior. Então, se a tabela não é atualizada, aquela pessoa que recebe uma pequena herança tem que pagar uma alíquota ainda maior. O que nós queremos fazer é a atualização dessa tabela para que mantenha o propósito inicial dela lá atrás, que era uma alíquota menor para aquelas pessoas que ganham menos. Se for pedido vistas em gabinete, esse projeto vai ser arquivado, porque é a última reunião do ano. Então, eu peço essa gentileza, essa compreensão, para que a gente possa entregar esse presente para Santa Catarina, especialmente para aquelas pessoas mais humildes. A assessoria me informa que houve solicitação para que esse projeto tivesse dentro dos preferenciais para tramitar. E o deputado Bruno tem razão. Se for pedido vista, haverá automaticamente o seu arquivamento tendo em vista o final da legislatura. Deputada Luciana Caminati, com a palavra. Não, eu sei o conteúdo do projeto, mas eu tenho questionamentos em relação à emenda, não original. Então, eu libero, mas o meu voto vai ser contra. Senhores deputados, continua em discussão o relatório e voto do deputado Júlio Garcia, relatado pela deputada Marlene, que é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permanecem como se encontram, os contrários se manifestam. Com voto contrário, deputada Luciane Caminati. Deputado Bruno Souza. Presidente, eu tenho em minhas mãos dois projetos. Na verdade, são dois do deputado Kennedy. O primeiro institui a obrigatoriedade de orientação às mães puérperas após a alta médica da maternidade, quando a possibilidade de afogamento do recém-nascido com leite materno. O projeto ele é totalmente meritório, mas não é isso que nós estamos discutindo aqui. Ele tem alguns artigos que criam despesas e não tem a previsão na LRF. Então, o meu voto é pela rejeição do projeto. É pela rejeição, ao parecer do deputado Bruno Souza, ao projeto de lei 0381.5/2021, em que é autor o deputado Kendi Nunes, em discussão. Presidente. Deputado Luciano Caminati, com a palavra. Vista em gabinete sem negociação.
Eu pergunto à assessoria se esse projeto está na lista dos preferenciais do deputado Kennedy. Mas a rejeição também não impede ele de ser votado, aprovado no gabinete. É que ou eu trazia para plenário, ou era arquivado. Então, eu preferi trazer para plenário para que os senhores eventualmente rejeitassem e pudesse ser votado mais tarde. Esse projeto não está na lista do deputado Kennedy Nunes, visto em gabinete do deputado Luciano Carminati. 0375, agora o deputado Bruno, para o 0375.7. Ok. E o segundo dispõe sobre a comunicação pelos condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública sobre a ocorrência ou de indício de violência doméstica e familiar contra a mulher nos seus interiores, quando houver registro de violência no livro de ocorrências. Da mesma forma, o projeto é extremamente meritório, mas aqui cabe algumas questões de responsabilidade fiscal, LRF, descumprimento de algumas exigências. Então, mas mesmo assim, eu voto no âmbito da Comissão de Finanças pela admissibilidade do projeto e rejeição do projeto de lei 078.4, 0205.1, que foram apensados a ele. Então, eu voto pela aprovação do projeto original e pela rejeição dos projetos que foram apensados. Senhoras deputadas, senhores deputados, deputado Bruno Souza emite o relatório e voto que é pela aprovação do projeto de lei 0375.7/2019 e pela prejudicialidade do projeto 0178 e projeto de 2020-0205, também 2020. Presidente. A origem da matéria é do gabinete do deputado Kennedy Nunes. É em discussão. Deputado Luciano Carminati, com a palavra. Como eu sou autora do 178, eu solicito vista em gabinete. Visto em gabinete da deputada Luciano Carminati, tendo em vista que o projeto de lei também não está nas prioridades do deputado Kennedy Nunes. Presidente. Pela ordem, deputada Luciano Carminati. Eu faço a devolução do voto vista sem manifestação do PL 402.4 de 2021, de autoria do deputado Valdir Cobalcini. Deputada Luciano Carminati solicita a inclusão extra-pauta para a devolução de voto vista sem manifestação do projeto de lei 0402.4/2021 da autoria do deputado Cobalcini, que institui o Programa Estadual Jovem Empreendedor Rural e adota outras providências. Havendo concordância, coloco na pauta o relatório e voto no âmbito interno desta comissão do deputado Fernando Krelin. Sua Excelência apresentou emenda substitutiva global pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo que discutir em votação, os senhores deputados concordam permanecer como se encontra aprovado. Consulto os senhores deputados se há mais matérias, extra pauta a deliberar. Não havendo, quero aqui comunicar a Vossa Excelência que a reunião da Comissão de Finanças e Tributação vai continuar aberta até à tarde, tendo em vista surgir qualquer projeto. O senhor presidente pediu que não deixasse aberto. Em seguida, parece que vai ter a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, é isso? Ok. Presidente. Pois não, deputado Bruno. Só uma questão de ordem. Essa provavelmente é a nossa última reunião presencial, então eu queria, muito sinceramente, agradecer a todos os colegas por esses 4 anos de comissão. Aprendi muito com cada um de vocês e faço também esse agradecimento, estendo ao senhor, inclusive, que nós tivemos aqui alguns debates, mas lhe agradeço porque sempre me forçou também a me superar e aprender mais e exigir mais de mim. Então, deixo esse meu agradecimento a todos os colegas. Sei que muitas vezes fui duro e inflexível aqui, mas nunca defendi algo que eu não acreditava e muito menos defendi algo que achava injusto. Então, agradeço por toda essa companhia ao longo desses anos e meu muito obrigado. Senhores deputados, os deputados vão estar ali para se manifestar, mas já de pronto a reunião continua em aberto. Deputado Bruno, sucesso na sua nova empreitada, é o que eu desejo. Deputada Marlene. Da mesma forma, vou aproveitar a oportunidade também para agradecer a Vossa Excelência. Foi um aprendizado, foram 2 anos nessa comissão de muito aprendizado, uma experiência enriquecedora, com certeza. Agradecer a todos os colegas pela parceria e, sem dúvida nenhuma, foi uma experiência única na minha vida e saio daqui muito feliz com o aprendizado e especialmente com o convívio e com a experiência de vida que foram esses 4 anos aqui nesse Parlamento. E agradeço a todos de coração
por compartilharem dessa experiência durante esses 2 anos nessa comissão. Muito obrigada. Deputado Coronel Mocelin. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas. Da mesma forma, também, eu fiquei 2 anos na Comissão de Constituição e Justiça e 2 anos aqui na Comissão de Finanças. Está dando para ouvir? E, então, quero também agradecer a parceria, o companheirismo, a compreensão de todos. Obrigado mais uma vez e desejo aos que permanecem sucesso aí na empreitada. Obrigado, pessoal. Senhores deputados, não havendo mais quem queira se manifestar, dou por agora encerrada temporariamente esta comissão, mas deixando ela em aberto para qualquer outra apreciação de projeto apresentado ou vindo de outras comissões. Muito obrigado.